Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, estou aqui para falar da disciplina de Educação e Novas Tecnologias e o tópico de hoje é o conceito de educação e os tipos de conhecimento. Nessa aula, nós vamos trabalhar quais são os tipos de conhecimento, como esses conhecimentos funcionam na prática, como a gente aplica, como a gente trabalha e como adquiri-los durante os dias. Qual a importância também da educação para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo? Vamos lá? Educação. Qual a importância e o significado da palavra educação? Todo mundo fala, todo mundo repete que a educação é importante para o país, mas qual é o verdadeiro significado? Qual é a sua importância? Aí a gente vai lá no dicionário Aurélio e a gente pega a origem etimológica no latim, que significa educar. Existem dois significados. O primeiro é aquele significado literal, que na ponta do lápis ele significa conduzir para fora. Nada mais é do que oferecer a alguém o necessário para que esta pessoa consiga desenvolver plenamente a sua personalidade. Então, nesse primeiro contexto, nesse primeiro significado, o Aurélio, ele dá ênfase ao aluno, é aquele que aprende. Depois, num segundo momento, ele coloca como propagar ou transmitir o conhecimento, instruir. Então, o Aurélio, ele deixa o foco do aluno e volta para o professor, que ele fica naquele que transmite. Na verdade, é uma troca. Tanto aquele que transmite quanto aquele que absorve são conduzidos a alcançar a plenitude de suas personalidades. As pessoas se modificam, as pessoas se evoluem, né? Tanto o que aprende quanto o que ensina. É uma troca, é uma junção de conhecimentos. Vygotsky cita o processo de aprendizagem em sua obra intitulada A Construção do Pensamento e da Linguagem. Vamos ver? Uma série de funções com a atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a discriminação e todos esses processos psicológicos sumamente complexos não podem ser simplesmente memorizados, simplesmente assimilados. O que ele quer dizer é o seguinte, que alguns professores, eles utilizam apenas de conceitos no processo de aprendizagem. Os alunos, eles apenas memorizam, mas eles não aprendem. No meu caso, por exemplo, eu tive uma atividade de geografia quando eu estava no ensino fundamental ainda. E eu lembro que a professora dizia assim, que a resposta era exatamente essa. Montanha, planalto, planície e depressão. E a gente até brincava com uma música, né? Montanha, planalto, planície e depressão. Montanha, planalto, planície e depressão. Pergunte para mim o que isso significa. Eu não tenho a mínima ideia. Eu gravei, memorizei, mas de nada serviu para a minha vida. E é assim que acontece. Alguns professores tratam de conceitos, pedem para os alunos memorizarem e não explica a diferença e o conceito daquilo, né? Por que ele existe e o que representa na vida da gente. A aprendizagem conceitual nas séries iniciais, principalmente da educação infantil, como recitar conceitos, decorar, é diferente de aprender. Nós temos que ter em mente que o processo de comunicação, de conhecimento, é como se fosse uma rede de informações. O conhecimento do indivíduo é interligado ao outro conhecimento já adquirido. Nós temos um repertório e tudo que vem de novo, ele é interligado àquilo que a gente já sabe e vão sendo construídos novos conhecimentos. Ou seja, aprender nunca é demais. Agora a gente vai ver os tipos de conhecimento. Acompanhe aí na tela. Existem 4 tipos de conhecimento. O primeiro é o conhecimento teológico ou religioso. O segundo é um conhecimento filosófico. O terceiro é um conhecimento empírico. E o quarto, um conhecimento científico.
Vamos dar uma olhada em cada um deles. O conhecimento teológico ou religioso não se baseia num outro domínio de valores, mas está completamente firmada sobre os seus próprios pés. Não tem seu fundamento de validade na filosofia e na metafísica, mas sim em si mesma, na certeza imediata, característica do pensamento religioso. O conhecimento teológico ou religioso, ele trata para quem tem fé. As verdades de modo sobrenatural são indiscutíveis. O conhecimento filosófico é aquele conhecimento baseado na crítica. Ele trabalha o questionar, o perguntar, indagar, busca a essência das coisas. Temos como exemplo alguns filósofos tão conhecidos como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. O terceiro conhecimento é o conhecimento empírico ou tácito. Doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento resultado da experiência, restringindo-se ao que pode ser apreendido através dos sentidos ou da introspecção, opondo-se ao racionalismo e à metafísica. Nesse conhecimento, existe uma base na prática e na experiência. Por exemplo, leite com manga, limão para gripe. É um conhecimento que ele não serve para o meio acadêmico científico, tá? Embora ele seja muito importante, porque ele faz parte da cultura popular. Ele diz a nossa origem, fala dos nossos costumes. E por fim, o conhecimento científico. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de demonstração e comprovação. Nesse conhecimento, a gente trabalha o fato. A veracidade, ela pode ser comprovada. Ela é aliada à razão e ao experimento. Também, Nonaka, ele diz sobre o processo de aprendizagem. São 4 os elementos. O primeiro é a socialização. É a fase de criação e compartilhamento do conhecimento. O segundo é a externalização, que é argumentar, dialogar, refletir. Combinação é o terceiro tópico, que trabalha a organização e a aplicação do conhecimento. E, por fim, a internalização, quando o processo de aprendizagem se inicia novamente. Também existe um conhecimento organizacional, que é o compartilhamento de conhecimento tácito. O segundo é a criação de conceitos. O terceiro, a justificação dos conceitos. Depois, a construção de um arquétipo e a difusão interativa de conhecimentos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro trata do compartilhamento do conhecimento tácito, que é basicamente a socialização do conhecimento. O segundo, que é a criação de conceitos, normalmente ocorre através da experiência em forma de um novo conceito. Justificação de conceitos trabalha a organização e determina se o conceito vale a pena. Construção de arquétipo se dá pela criação do protótipo, produto, sistema, processo e o mecanismo operacional. Por fim, o nivelamento do conhecimento é a extensão do conhecimento para outras divisões de departamentos, clientes e colaboradores em geral. Chegamos ao final dessa aula. Nos próximos tópicos, nós vamos trabalhar a história da educação e como a tecnologia influencia na vida do homem. Até lá!